Olá, obrigado por acompanhar Você em Evidência. Se você ainda não faz parte da rede do Instagram, Você em Evidência, por favor, tem lá, @você, evidência, E aí você já pode se inscrever aí e saber das notícias que a Camille tem colocado com muito carinho, todos os dias alguma coisa nova. É isso mesmo, Anne? Muito carinho, muito profissionalismo. Nossa, Muito Cacá. bacana, né? Ela sempre colocando uma imagem atrás do texto que você fica com aquela ideia, o que O que é, vai o que surgir? que vai surgir. E sempre tem uma mensagem, né? É. Atrás daquilo. Então, ó, preste atenção na imagem que vocês vão perceber o que eu estou dizendo. E o projeto Você em Evidência nasceu com o objetivo de revelar segredos aos empreendedores para que eles venham fazer sucesso. E, depois do sucesso, se manter nele, que é por isso que a gente fala a jornada do sucesso. Você pode até fazer sucesso uma vez. É muito fácil, você tendo dinheiro, então, fica muito fácil fazer sucesso. Você pode comprar um livro, pode combinar um dia de assinatura, pagando. Agora, será que você vai ter o reconhecimento de uma pessoa que tem o conteúdo de fato, que tem uma história para contar? Talvez não. Então, é esse pulo do gato que a gente pretende falar, revelar lá na Jornada do Sucesso. É isso, Mari? É isso mesmo. No dia 13 de maio, na Connect TV, esperamos vocês das 8 às 17 horas. Por que na Connect TV? Porque a gente vai gravar todo o programa e nosso sonho é transformar isso numa série. Então, você vai poder assistir depois pela TV. E vamos comemorar, né? Sem entrevistas do Ronaldo. Sem entrevistas. E eu fiz questão de levar pessoas que já foram entrevistadas para falar, porque agora nós vamos falar de detalhes. E hoje nós estamos trazendo duas pessoas. Mari, antes disso, fala um pouquinho lá da Miralua, que a gente não falou nada. Um pouco da Miralua? A Miralua é uma agência de eventos corporativos e ajudamos vocês na produção, na organização e no planejamento estratégico do seu evento. @Miralua Eventos. Então, para quem não acredita, eu vou explicar. O Você em Evidência, eu sentei com ela, conversando, e falei, eu tenho uma vontade, tenho um desejo de fazer tal coisa. E ela me conta mais. E ela foi escrevendo. E eu não imaginei que depois, de uma semana, ou acho que nem isso, ela trouxesse lá tudo escrito que a gente falou, passo a passo, o que a gente tinha que fazer para transformar isso em realidade. Então, juntou essas duas coisas e a gente tem, então, a Jornada do Sucesso. Porque primeiro nasceu o projeto, que é maior do que a Jornada do Sucesso, e a jornada veio exatamente para coroar o primeiro evento. O primeiro, Você em Evidência, vai ter continuidade, né? O primeiro é a Jornada do Sucesso, mas já estamos aqui bolando a segunda jornada. Por isso, nós estamos lançando o podcast agora, da Você em Evidência. Então, Você em Evidência vai ser um podcast que a gente quer trazer sempre pessoas para contar as histórias deles, para servir de alento para quem ainda não começou. É isso? É isso. E hoje temos duas pessoas aqui, duas mocinhas. Duas mulheres lindas, competentes, que vão abrilhantar aí nosso evento. Por que não, mocinha? Duas mulheres lindas. Uma com 25, a outra com 26. Mulheres lindas. Empreendedoras. Bom, uma me convenceu porque ela fala dela diferente de tudo que eu já tinha ouvido dizer. E até fui buscar em livros para entender por que ela falava daquele jeito. A Érica, quando ela foi se apresentar, ela começou a falar dela. Ela não respondeu assim, eu sou formada nisso, eu sou formada naquilo, eu tenho casa em tal lugar, eu tenho... Geralmente, quando a gente pergunta para uma pessoa, quem você é? Ela fala assim, eu sou costureira, eu sou açougueiro, eu sou... Não, você não é isso. Você está isso. O que você é de fato? Então, você é uma pessoa que tem sonhos, que você tem desejos, que você ama. Então, ela começou a falar dela assim.
E aí eu peguei e falei, Érica, você é a pessoa certa para falar de propósito. Você é a pessoa certa para falar de propósito e valores. Ah, mas eu faço comportamental, talento humano, eu faço capital humano. Melhor ainda. Porque eu sei que propósito, primeiro você tem que se descobrir como pessoa para depois definir o seu propósito. Mas o importante é a gente falar para os empreendedores que antes de você sair dançando, fazendo um vídeo, fazendo as palhaçadas para conseguir audiência lá nas mídias sociais, você tem que ter um propósito. O que eu quero? Qual é o segredo? É assim que eu quero ser visto? Ou de que maneira eu quero? Qual é o conteúdo que vai me levar para o meu sucesso? Ou é o que eu estiver fazendo que vai me levar ao sucesso? Então, Érica, seja bem-vinda ao programa. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Mari. Cris, né? Estar com vocês é... Eu nem apresentei a Cris. Ainda. Agora eu vou apresentar. Eu só dei boa tarde. Cris Pelay, ela vai falar de autoestima de uma maneira bacana, que a gente pode começar pela maquiagem, mas não termina nela. É isso? É isso, de uma forma mais desconstruída, né? Mas é um grande prazer estar aqui com vocês. Estarei na Jornada do Sucesso também. Estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês hoje. Então, Érica, voltando para você. Vamos lá, voltando aqui, né? Então, quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala do evento, quando a gente fala da autoestima e tudo que o Ronaldo falou, eu sempre tive uma visão, né, do protagonismo e do que as pessoas são diferentes, né? Então, nós não temos ninguém igual ao outro. E quando a gente fala, eu trabalhei e trabalho com o mundo corporativo, nós temos várias pessoas lá e todas são diferentes. Então, a gente fala assim, o que faz a diferença de uma organização? O que faz a diferença de uma pessoa e outra que se a gente der as mesmas condições? É exatamente o quem. Então, para você chegar nesse propósito, né, e nos valores, você, no primeiro momento, você descobre, como você bem introduziu, Ronaldo, o quem. Quem é você? Qual é o seu papel no mundo? Né? E as pessoas, né? Hoje eu começo a fazer o planejamento estratégico, tanto pessoal quanto o planejamento estratégico do negócio, e tenho visto hoje com empreendedores, quando eu entro na fase de fazer números, fazer marketing, fazer até as estruturas de capital humano, como você bem falou, e flui mais fácil, que é tudo a parte que a gente fala ferramentas, processos, que é a parte de fora. Mas quando a gente começa lá no começo, eu falo, qual o seu objetivo? Qual o objetivo do seu negócio? E aí fica muito tempo, a gente vai falando até descobrir aquilo. E hoje as pessoas, isso acaba... Nós estamos vivendo um momento, né, que tudo acaba estando assim, meio banalizado. Inclusive, quando a gente fala de propósito e valores. Né? Muitas vezes eu falo, vamos construir o propósito, e as pessoas vão lá direto, olham na internet e já... Eu falo, mas o que esse propósito é de outro, não é seu? Não faz sentido. Então, o propósito vem de dentro. Então, primeiro, conhecimento, quem é você? Qual é o motivo que você está aqui? Quem é o seu negócio? Qual é o motivo do seu negócio? Eu combinei com o Ronaldo e aí não soltei esse artigo exatamente para a gente fazer uma dobradinha depois disso. Eu peguei uma pessoa que eu admiro muito, que é o Elon Musk, que eu já falei na nossa entrevista lá dentro. E se a gente... Eu trouxe o quem e eu trouxe as empresas dele. Então, o propósito dele e o propósito das empresas dele, para ver como aquilo se converge. E talvez por isso ele seja uma das pessoas mais bem-sucedidas. Eu não falo não só sucedidas, ele é bem-sucedido porque ele é rico. Não é isso que faz ele rico. Ele faz ele rico porque ele pensa um mundo melhor para as pessoas, uma vida multiplanetária, uma possibilidade de até 2025 ou 2030 nós não estarmos poluindo o carro,
um ambiente com tantos carros, daí isso a Tesla com os carros elétricos. E aí a gente fala, né, desse propósito, como esse propósito irradia para tudo, né, dentro do negócio. Você observa que ele coloca o cliente realmente no centro. Ele demitiu tal funcionário, ele fez isso, mas pode ver por detrás o movimento que ele fala. Ele está buscando as pessoas que estejam na mesma vibe que ele, né? Que sigam o propósito dele. Ou que tenha pelo menos os mesmos valores. Isso, né? Valores, propósito. Então, o que acontece? Quando a gente olha, né, a gente fala assim, cliente interno, cliente externo. Então, quando a gente dá essa observada na Tesla, você olha assim, poxa, ela trabalha não com o carro elétrico, é o que ela entrega, é o produto, é o serviço, mas e o intangível? Então, as pessoas hoje, né, então, não pensam, né, nas coisas intangíveis. Elas pensam no relógio, elas pensam no anel, na roupa. Na crise, depois a gente vai falar aquela maquiagem que você usa, aquela roupa, só vai ficar bem se você estiver bem por dentro. Depois a crise vai completar, né? Então, eu acho, Ronaldo, todo propósito começa com a sua história do seu quem, Verdade. tá? E aí a gente vai trabalhando para propósitos e valores diferenciados. Antes de passar para a Cris, eu quero fazer um complemento nesse assunto, porque eu acho fantástico que vai bater certinho com o que você vai falar. Tenho quase certeza. Não, ele já sabe o que eu vou falar. Eu já conheço, vai sair o que eu estou imaginando. E aí eu vou te dar uma deixa já. Muitas vezes a pessoa pergunta por que eu ainda estou na qualidade. Por quê? Porque eu amo a qualidade. O que nasceu primeiro na minha vida foi os princípios da qualidade. Depois nasceu o apresentador. Para quê? Revelar pessoas que, sem querer, fazem a qualidade, mas não sabem o que estão fazendo. Então, o que fala nas ferramentas da qualidade? Cliente interno, cliente externo. Característica, valores, princípios. Então, você tem que ter um planejamento. A qualidade fala tudo isso. Eu não seria o apresentador que eu estou sendo hoje se eu não tivesse passado pela qualidade. Entendeu? E quando eu conversei com a Mari, a liga que deu para mim foi exatamente isso, porque eu tinha muita vontade, eu tinha muita inspiração. Eu acho até que eu sou bastante criativo. O problema é realizar aquilo que eu estou criando. E a Mari, ela pega aquilo assim muito rápido e ela faz aquilo que parece impossível na minha cabeça ficar fácil. Como gravar esse podcast hoje. Obrigado, Mari. O melhor de cada um. Mas, Ronaldo, eu vou falar para você assim, eu acho que, inclusive, o que eu vou falar, muita gente pode se identificar. Então, assim, eu fui do mundo corporativo, ok, e nem sempre eu tive uma autoestima boa. Ou eu falo que assim, ali no nível. Não, muitas vezes eu me via com a autoestima muito lá embaixo. Poxa, mas por quê? Você trabalha numa empresa bacana, ganha bem, mas faltava alguma coisa. E eu comecei a me autodesafiar. Eu comecei a querer saber quem eu realmente era. Por quê? Essa coisa da autoestima começa muito quando criança. Eu acredito muito que a gente precisa observar até os nossos filhos. Hoje eu vejo meu filho que ele fala que vai ser jogador de futebol. Mas o menino, ele chega em casa e começa a pintar. E isso não é de hoje. Ele sempre gostou do papel e da caneta. Ele sempre teve uma habilidade para isso. E eu falo, será que ele vai ser jogador de futebol mesmo? A gente não sabe, mas eu também não interfiro. Quando criança, antigamente, não, você não vai ser bailarina. Você vai ser uma mulher de negócios. Você vai ser uma advogada, uma médica, não sei. Mas vai ser alguém que ganhe dinheiro. Uhum. E assim foi. Chegou um momento da minha vida que eu falei assim, não, eu estou numa multidão gigantesca e eu não sei quem eu sou.
E foi aí que vem o desafio do autoconhecimento. E eu falo para vocês que a autoestima, ela tá assim, ó. O autoconhecimento e a confiança são irmãzinhas. Acredita, como que você vai confiar em algo que você não conhece? Não tem como. Então, você precisa conhecer. E quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a se empoderar dessa autoestima mais elevada e ela fica assim contínua. Isso aconteceu comigo. Eu falava que não, poxa, hoje eu tô bem, amanhã eu já não tô mais. Hoje eu tô bem. Ah, não, mas amanhã eu tenho uma reunião com um diretor. Não tô bem. E hoje eu faço o quê? Trabalho com o quê? Autoestima. Mas eu falo que eu trabalho com aquela autoestima, assim, momentânea. Que a cliente vai lá, ela se maquia, ela fica linda, maravilhosa, se empodera de si e vai lá e arrasa. Mas no outro dia, falta alguma coisa. Ela fala, eu queria acordar maquiada todos os dias. Entendeu? Mas é o que está faltando ali? Está faltando o autoconhecimento. Avon, Mary Kay, algumas coisas aí, descobri um produto que não sai. Não, mas eu falo que assim, tem pessoas que vai lá na Zara, compra um monte de camiseta, um monte de roupa, paga tudo no cartão de crédito, nossa, tá com a autoestima elevada. Quando chega a conta do cartão de crédito, acabou. Ferrou, a autoestima tá lá embaixo. Então, assim, ela ainda não entendeu... Que vai muito além, né? Que não vai... é o externo, não é o... externo. Você falou uma verdade. Eu tinha compulsão por música, né? Porque eu tocava, queria gravar disco, aquela coisa toda. E quando eu ficava nervoso, a única coisa que me acalmava era ir... Hoje não tem mais, é uma pena. Era ir nesses lugares que vendiam disco, aqueles LPs. Tem um, sim. Eu vi lá numa galeria em Santos, tem um, vou te dar o endereço. Pois é. Aí você ia lá e ficava ouvindo o disco para escolher as músicas. E eu fazia questão de escolher artistas que eu não conhecia. Então eu queria, deixa eu ver esse cara aqui, essa foto aqui, essa capa parece legal, então deixa eu ver. Então, a maior parte dos artistas que eu descobri na vida foi fazendo essa terapia, que aí eu voltava para casa todo relaxado. E acabava gastando o que não podia. É bem isso mesmo. Mas aí eu te falo, quando você sabe o que você não quer... Fica tudo mais fácil. Fala assim, não vou. Hoje eu consigo entrar e sair tranquilamente, comprar uma coisa. Exatamente o que eu preciso. Eu vou lá, eu sei o que eu preciso. E tá tudo bem. Antigamente, não. Antigamente eu precisava, na verdade eu nem sabia o que eu precisava. Porque, na verdade, eu só queria. Tá buscando alguma coisa que nem tá lá naquela loja. Não, nem você tá nem sabe roupa, o que é. Nem tá no... Tá dentro, né? Isso tá dentro. E aí vem a jornada do sucesso, né? Com o autoconhecimento, com tem toda uma trajetória, né? Pra gente percorrer. É verdade. A jornada do sucesso vem para tentar mostrar para um mundo que está assim muito digital, que é possível ser digital, sim, fazer sucesso, sim, sem tantos apelos. Basta você ter um propósito, você ter um conteúdo legal e você se achar dentro dele. Você não precisa ficar pulando de galho em galho para testar o que vale a pena ou não. Você tem que acreditar, escolher, botar uma receitinha de bolo, né, Mari? E seguir. Muito bom. Cris, eu adorei o que você falou. Agora eu estou refletindo. Estou aqui pensando. Gente, é pura verdade, né? Quantas vezes você se deparou... Isso. A maioria, né? Vivendo uma situação, criando uma situação para sua vida, que aí vem a consequência, não tem jeito, né? A comida. A própria comida. A gente falou disso, né? Esses tempos aí que eu falei para você. Eu falei, gente, eu não sei, tá... O que tá faltando, né? O que eu tô tentando esconder? É reflexivo. Essa pergunta é bacana. Quando eu saí de Mococa, eu não tinha nada. E a saúde, né? Tinha bastante saúde, bastante vontade. E coragem. Coragem. Muito orgulho também. Que eu até sofro demais por ele. Mas tudo bem. Uma coisa que me chamava a atenção e que ao longo dos anos eu descobri é que tudo que eu sonhei, eu realizei. Tudo. Então, eu queria gravar o disco, gravei o disco. Aí, depois que eu conheci o meio artístico, eu falei, nossa, isso não é para mim. Porque ele era diferente
ou seja, eu tinha que me transformar em algo que eu não estava... Não era. Não era. Não estava aberto. Eu só queria levar minha música. E, de repente, eu tinha que aceitar certas coisas que não batia. proposto, Eu era não careta abria. demais. Não é careta. Assim, como você fala, Ronaldo, valores, né? Tem coisas, né? Valores são princípios, não são crenças que você não abre mão. Então, por mais que você tivesse ali, por isso que eu falo, qual é o seu objetivo principal? Por mais que aquele fosse o seu objetivo, aquilo ali fizesse bem, mas não era, tinha um monte de outras coisas que não era aquele seu objetivo principal. Tinha algumas coisas que te davam uma felicidade, como a Cris falou, momentânea, e tinha outras coisas que diziam não. Então, ia contra. Então, por isso, você não seguiu. Mas você continua apaixonado por música, estudando música, trazendo, né? Fazendo de alguma forma, você está sempre ali. O que você se adaptou, né? O ser humano, a grande inteligência do ser humano, como a Cris falou, é essa adaptação, né? Então, você adaptou o seu comportamento, aquilo que você gostava e vou para o meio, vou ser um profissional de qualidade no corporativo, mas vou desenvolver também meu lado da comunicação, que é muito importante. Eu vou estar com as pessoas. E eu sei, né, que você, como perfil comportamental, você tem o comunicador, né, o influente, né, em primeiro, né, Ronaldo? Então, isso faz toda parte aí de você. Então, é muito importante hoje, né? Eu estou vendo aqui, tem duas coisas. Eu tenho uma coisa que a Cris falou aqui que é fundamental. Você falou ali, quando você estava falando da autoestima, na infância. Então, a autoestima das pessoas tem muito a ver, papais e mamães, com a infância. Então, aquilo que você falou é uma dica que ela deu, fora um pouquinho ali, mas aí nós estamos criando os empreendedores do amanhã. Então, ali, aquilo faz, não faz, a autoestima ali foi importante. E voltando aí, Ronaldo, quando você traz esse programa, quando você traz a Jornada do Sucesso, então você continuou, né? A sua escala ali, aquilo foi apenas uma parte da sua jornada. Foi. Você está continuando o seu Everest, é isso que eu falo. Qual é o tamanho da sua maior montanha, né? Cada um tem o seu tamanho. Então, você continua hoje já nesse seu papel de... Aí eu falei, eu lembro como se fosse hoje, quando eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe, eu só vou voltar para Mococa quando eu tiver meu carro. Aí minha mãe falou, ixi, então você não vai voltar tão cedo. Olha lá. Aí eu falei, e o meu carro não vai ser um carro qualquer, eu quero um SP2. Gente, aquele carro, naquela época, era muito caro. Pois eu voltei para Mococa com um SP2. O objetivo é tudo. Aquilo era uma coisa assim, eu não sei como. Pois eu fui fazer tirei férias, fui com o carro para lá, e aí fui para uma outra cidade. E na outra cidade, alguém quis comprar o carro, o joelho bateu mais forte, o valor era bem maior, porque não tinha aquele carro lá. Vendi e voltei. Falei, bom, agora eu quero uma Puma. Ai, meu Deus. Foi uma luta para achar uma Puma. Porque tinha que lembrar. Eu assistia o Roberto Carlos descendo a curva da Estrada de Santos. Incentivo, E era uma Puma. E eu falava, eu quero a Puma igual a do Roberto Carlos. E para achar essa Puma? Pois eu achei, comprei a Puma. Essa Puma foi vendida para um outro cara que sonhava. Eu só vendi quando o cara me convenceu que ele também tinha um sonho que nem eu. E ela ficou comigo anos na minha história. E eu só tinha um sonho para realizar, que esse foi o pesadelo da minha vida. Esse não foi um sonho. Era de ter uma Land Rover, porque eu assistia Tarzan e tudo que aparecia era Land Rover. Eu falava, um dia eu quero uma. Todo mundo falava, você é louco, você não vai conseguir alimentar. Verdade. Sonho e pesadelo, né? Comprou e vendeu. Tenho ela até hoje. Você Porque tem. ninguém quer. É igual meu marido com Fusca. Ele tem um Fusca? Meu marido tem um Fusca, gente. Gente, acho tão lindo. Ai. Placa preta lá, tem uma vaga só para ele. E isso daí, assim, eu falo que esse Fusca foi um motivador para ele estar onde ele está hoje. Porque, assim,
ele vai me matar. Mas eu costumo dizer que quando você não sabe o que você quer, qualquer coisa serve. Verdade. Entendeu? E eu sempre soube o que eu queria. E muito mais que isso, eu sempre soube o que eu não queria para minha vida. Que é o mais E importante. deixei isso muito bem claro. Então, ele casou com uma pessoa muito difícil. E eu falava assim, qual o seu sonho? O que você quer? Mas e depois? Mas e amanhã? Ô, Mari, a resposta dele: meu sonho é você, meu amor. Mas tá tudo bem. Poxa, nós somos felizes. Tá tudo bem, realmente somos. Eu sou muito grata, agradeço todos os dias. Mas, e amanhã? E essa história do Fusca, ele comprou um Fusca, aí teve que vender o Fusca. Aí eu dei graças a Deus, né? Falei, meu Deus, graças a Deus, vendeu o Fusca. Só que ele ficou com isso na cabeça. Eu vou dar a volta por cima, as coisas vão melhorar e eu vou comprar meu Fusca de novo. E ele falou, qual que é o seu... Você perguntou, qual que é o meu sonho? Meu Fusca de volta. Foi bem isso, foi isso. E comprou outro E aí, resumindo, ele deu a volta por cima. Aí eu coloquei alguns obstáculos, né? Mas você só vai comprar o Fusca depois que isso... Tá tudo bem. Tá certinho. E ele comprou o Fusca. E ele tem o Fusca. E agora eu tenho que andar de Fusca com ele. Não é nenhum sacrifício, tá? Porque a gente se diverte. Todo domingo a gente vai lá e faz o nosso passeio de Fusca. Ai, bacana. gente, que delícia. Eu acho Que tão legal. lindo o Fusca. E meu filho ama. Nossa, ele não vê a hora de chegar domingo para fazer o passeio de Fusca. E nunca mais vai esquecer. Mas é muito bom, isso. É muito bom. É muito lindo isso. E a Mari, e aí? Qual era o seu sonho? O meu sonho quando eu era criança ou o meu sonho agora? Não, o sonho agora não. Ah, o meu sonho quando eu era criança, eu sempre sonhei ser mãe. Eu realizei isso. Minhas filhas são... Nossa, Você mudaria alguma coisa? Nada, né? não sei. Acho que eu tô feliz, assim. Sou bem feliz. Minhas filhas são lindas, gente. Elas são tudo na minha vida. Mas Você conhece, eu hein, a dona conheço. Júlia? Mas eu costumo dizer que... sabe aquela historinha? Ai, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje... Lá atrás, Lá né? atrás, com 25 anos... É. Gente, eu seria uma pessoa... Hoje eu seria uma pessoa rica? Ah, eu também. Eu também. Eu seria uma pessoa rica, porque com 25 anos eu ganhava muito dinheiro. Sim. E nós estávamos num outro momento até de inflação, dólares e tudo mais, né? Então, eu falo, você teria comprado menos sapatos e bolsas. Mas a riqueza aí hoje, né? Quando você fala dessa questão, eu seria uma pessoa rica aos 25 anos. Hoje você não é mais rica como pessoa do que você era como... Não tenha dúvida. Gente, Essa é a pergunta, tá no quem? Você sabe que é legal isso? é vazia, né? É. Quando você vai lá, era vazia. Você sabe Não que tinha conteúdo. Isso é muito bacana isso que a gente está falando, porque com o tempo, não é questão da gente ficar velho, porque eu acho que a gente fica mais experiente mesmo, mas... A mala vai ficando mais pesada, né? O que acontece é que você depois já não cabe mais naquela roupa. Eu acho que é porque... A gente já falou sobre isso hoje, assim, do trajeto, né? Porque eu acho que, na verdade, quando a gente vai crescendo, quando a gente vai evoluindo, as coisas vão indo para outros caminhos, né? É porque nós temos a fase, né? Tem até uma teoria, né? Alguns dizem ultrapassado, outros não, mas tem os setênios. Então, cada fase da vida, né, a gente tem ali um objetivo. A gente começa numa fase que a gente começa se identificando, né, ali como pessoa, e você vai crescendo. Então, a cada 7 anos, isso muda e você tem uma nova necessidade, né? Então, hoje, quando a gente faz vamos falar do quem, trazer aqui o quem, se a gente pegar as nossas idades, exatamente o setênio que nós estamos, e a gente ler ali e olhar a nossa história, nós vamos falar... Poxa, às vezes eu falo assim para a pessoa, olha, não é exatamente isso, né? É exatamente, é aqui, eu estou nesse exato momento, mas eu não era. Quando eu tinha 25 anos, eu estava me descobrindo. Eu estava vendo eu estava me identificando, eu não sabia ainda o que eu quero. Se desafiando, Se desafiando. né? Hoje você já está eu quero, já construir minha família, tenho meu filho, sei o que eu faço, ajudo as pessoas. Então, você já tem uma definição, então, uma clareza. Então, por isso que eu falo, riqueza material. Quem? Riqueza material, riqueza de fora. Quando você falou ali da maquiagem, né? A maquiagem todos os dias, né? Não,
a maquiagem por dentro, né? Você se sentir bem, né? Bonita por dentro, para você ser bonito por fora. Né? Então, às vezes a gente vive numa sociedade de padrões de beleza, né? E não é isso, gente. A gente olha, a gente admira as pessoas, né? Pessoas que nós admiramos, olha as pessoas que nós admiramos, cada um com a sua crença, cada um com o que gosta mais, mas aquela que causa admiração, fala assim, poxa, é meu modelo, eu queria ser. Geralmente não é uma pessoa com os padrões de beleza que a sociedade hoje elege. Nós tivemos, tem um fotógrafo hoje no Nexus, o César Sinato, muito bom, excelente. E ele estava falando assim, né, na nossa reunião, na terça-feira. Ele falou assim, que ele odeia os filtros, né? Que nós acabamos não sendo. E hoje, quando eu vinha, né, para cá, eu falei que eu vinha do litoral para cá, eu tirei uma foto, pus o filtro no Instagram, depois eu vou até colocar lá. Daí eu falei, eu vou pôr com filtro e sem filtro, porque eu lembrei do céu. Então é isso, a gente está vivendo muito, tudo que vocês estão falando aqui, eu que trabalho com comportamento humano, com desenvolvimento organizacional, eu estou vendo essa necessidade da gente voltar a ser humano. Né? Todo mundo fala para a gente, o robô está aí, o robô vai tirar o emprego da gente, vai acontecer. Não é isso, gente. A gente nós que estamos vestidos do robô. Nós queremos nós queremos as coisas mais fáceis. O robô escreve mais rápido, eu não preciso mais escrever. Que legal! Será que é legal você não saber escrever? Será que é legal você não saber pensar? Talvez porque tem tantos empregos aí no mercado e a gente não consegue ter a pessoa certa para o lugar certo. Porque talvez você não consiga ler uma redação e fazer um texto. E veja essas pessoas que você tem ali como modelo, né? Seja no empreendedorismo, seja no intraempreendedorismo, seja em qualquer lugar da vida. Veja se eles não sabem conversar bem, se eles não conseguem interpretar um texto, eles têm uma história. Então, é isso, Ronaldo. Então, é muito bom quando eu vou trazer aqui, fazer uma analogia, né? Quando você traz aqui a jornada do sucesso, né? E você traz isso para os empreendedores, né? Na minha opinião, tá? Então, é minha percepção, você quer trazer essa grandeza interior para o empreendedor, para que ele possa, quando ele entrar dentro do mercado ou no estágio que ele está, ele ser melhor. Lembra que você me desafiou um dia, você falou, Érica, escreve um artigo aí sobre o que diferencia as pessoas, né? Os bons. Eu falei, a qualidade humana. E eu vejo aí a jornada do sucesso que você está querendo trazer, tá? Se você estava só... Quando a gente quer, a gente consegue. Como todo, seu Puma, como que é o outro lá? O Land Rover. O SP2, enfim. Então, quando a gente quer, a gente consegue. Então, o que eu vejo, tá? Aqui, por isso, né? Estou aqui entre amigos, eu vejo essa necessidade de trazer para os empreendedores uma visão mais profunda, que eu sempre falo, amplia a visão. Ampliar a visão além do dia a dia, além dos seus problemas que acontecem ali. E talvez, se a gente tivesse olhado esses empreendedores, por que tantos empreendedores fracassam? Porque nós temos vários, como se diz, vários desenvolvimentos técnicos, das hard skills, das competências técnicas, mas nós esquecemos do comportamental, nós esquecemos do humano. E daí a gente vê aquele empreendedor sobrecarregado, cansado, sem qualidade de vida. E aí? Daí surge o Ronaldo com a jornada do sucesso. Mas, Mari, na verdade é assim, né? É aquela pessoa que chega no avião atrasado e quer sentar na janelinha. E a jornada do sucesso veio para mostrar para você que você pode até conseguir a bendita janelinha, mas se você não tiver aquilo como objetivo, você vai perder a janelinha, que é o que acontece com muita gente. Ela chega fácil. Vou usar o exemplo da Fórmula 1, Nigel Mansell. Era o cara que mais veloz, corria demais, mas não conseguia ser campeão, porque quebrava o carro. Certo? Não, então, tem essa jornada. Tem que ter essa jornada. Então, não adianta você ser o mais rápido. Você tem que ser
o melhor naquilo que você faz e fazer valer aquilo que você está fazendo. E eu ia complementar com a autoestima. Por que que eu acho que eu escolhi você? Tem uma coisa bacana. Porque você não transforma a pessoa numa palhaça. Você transforma a pessoa numa beleza. Não, eu vou falar. Gente, Eu vou comentar só rapidinho. Eu estava no evento da Rô, querida, e eu e a Adri Lourenço, que daqui a pouco vai estar aqui, falamos, assim, umas 3 horas seguidas da Cris, né? Porque eu falei, gente, a Adri estava linda, ela estava natural, parecia que ela tinha acabado de sair da... Né? Não tinha passado, assim, por alguém... E aí, levei a minha filha, Júlia, para a Cris. E, inclusive, hoje ela queria estar aqui. Porque ela tá apaixonada pela Cris. Ela deixou a Júlia ainda mais linda. Não sei como. que alegria. Mas ela ficou ainda mais linda. Ficou, tipo, um mulherão. Ficou maravilhosa. E natural. Não ficou com aquele olho que você se confunde, né? Que você fala, Senhor, tomou uma porrada ou passou um... Aquele olho que o pai fala assim, tira isso. Exato. Exato. Então, muda, né? Tem isso ainda? Tem. Na televisão E tá eu vou assim, ó. E eu vou te dizer mais. Eu acho que até por conta dos filtros, tá cada vez mais difícil. Porque tem gente que eu nem reconheço, você acredita? Tipo, eu vejo no Instagram e vejo ao vivo, eu falo, será que é? Não, é isso. Eu já que passei por o isso. César falou. Eu já passei por isso. Mas assim, a maquiagem, existe dois estilos de maquiadora. A maquiadora artística, que ela realmente transforma aquela mulher. E a maquiadora clássica, embelezadora. Ela embeleza. Ela realça o que você tem de melhor. Então, assim, o que você tem de melhor? Eu vou realçar. Porque automaticamente, o que não fica tão bom, por exemplo, uma mancha, uma espinha, eu vou esconder. Ela não vai deixar de existir. Ela vai estar lá. A cliente consegue ver. Mas fica sutil e ela vai reconhecer. Se reconhecer. A noiva, por exemplo, daqui 10 anos, quando ela estiver vendo o álbum de fotografia, ela vai conseguir, ela vai se reconhecer ali. Ela vai se identificar. Não é uma transformação, é só realçar mesmo. E eu costumo dizer muito que no mundo da maquiagem não existe um padrão de beleza, igual as pessoas falam que assim, o padrão de beleza é aquela que não tem melasma, que não tem espinha, que não tem ruga. Não, a gente envelhece. Você quase tirou a sociedade Quase inteira. robô, virou um robô já. É o robôzinho. Mas não, eu falo que quando as mulheres elas tiver consciência de que tá tudo bem, eu cheguei assim na segunda fase da minha vida e eu vou me cuidar, mas sem me negar. Fica mais fácil. E aí, Cris, o que tem a ver para mim tudo isso com autoestima? Porque se você não tivesse uma autoestima interior, você não ia conseguir fazer essa transformação na pessoa. Então, eu te escolhi porque eu sei que você tem uma autoestima própria. Eu tenho. E eu falo que assim, Tem. autoestima é um valor. E o valor, é uma dica, hein? Ele pode ser sim construído. Porque assim, você cria habilidade. Você sabe o que você não quer ser. E fala assim, não, eu não quero ser uma pessoa triste, uma pessoa amarga, cabeça baixa. Não, eu quero ser uma pessoa que eu olhe nos olhos das outras pessoas, que eu consiga conversar com as outras pessoas, que eu confio em mim e aí eu transmito confiança para as outras pessoas. E é natural. A pessoa que chega lá no meu ateliê, senta na cadeira, ela me mostra o que ela quer. E eu, gente, de verdade, eu sempre respeito. Eu não vou além. Eu faço menos. Aí a pessoa... A gente pode escurecer um pouquinho. Tá tudo bem. Mas o contrário não é verdadeiro. É verdadeiro. Até porque menos é mais. É isso. E elas gostam. Eu acho fantástico isso. E agora eu vou falar assim, como gestor, né? Eu não gostava. Danilo, estou fazendo a confissão aqui, Danilinho. Se você estiver ouvindo, o Danilo é que me trouxe a ideia do gestor. Porque eu não... Apesar de eu ter feito o curso para gestor, eu não sentia confortável no papel de gestor. E aí o Danilo falou, Ronaldo, mas você pode ser o gestor dos gestores. Caramba, o Cid Oliveira da farmácia, Ronaldo, você pode ser o gestor dos gestores.
Usa a sua experiência, que não sei o quê, e tenta passar para o pessoal o que é ser gestor. Porque todo mundo... E aí tem aquela briga, né? Líder, gestor. Essa briga, comigo, ela é terrível. Porque eu amo os líderes, entendeu? Mas eu me coloco bem como gestor. Não, mas isso é o melhor dos mundos, Ronaldo. Daí eu vou sair um pouquinho do script e vou falar capitão humano. Daí eu vou falar líder e gestor, né? Então, você falou num assunto assim que eu achei aí apaixonante. Para mim, e hoje eu vejo muito aí programas sendo feitos para liderança, que é para gestão, e de gestão, que é para liderança. Liderança tem de ver com pessoas. Liderança tem de ver com competências comportamentais. E a gestão, como lá na qualidade, eu sei, porque eu sofri com pessoa da qualidade, né? Ronaldo, contamos sobre isso. O gestor tem de ver com o líder tem a visão, o líder sonha, tem a visão. Liderança não é um crachá. Liderança, as pessoas te seguem porque você inspira, você está junto com a equipe. Só que nós precisamos ter um gestor ali que consiga ter os processos, que consiga ter os procedimentos e os resultados. Ou seja, transformar a visão do líder em algo que, no final, é resultado. Quando você me convidou para falar de valores, né, propósito e valores, eu falo assim, eu acrescento aqui, no lado quem e, no final, os resultados. Até alguns são amantes do Simon Sinek, eu amo o Simon Sinek também, que eu sempre falo com você, por quê, como e o quê. Mas eu falo assim, e o Simon tem, assim, algumas adaptações, alguns críticos, como todos nós temos, tá, gente? A gente vai ter muitos haters por aí, vida inteira, mas eu falo assim, antes o quem e no final, os resultados. Então, pegando esse seu gancho aí entre o líder e o gestor, se você sente essa dor aí de equilíbrio, agora eu sou líder, agora eu sou gestor, é aquele equilíbrio que eu já falo para você, aquela questão de olhar para o lado do ser humano e olhar para o lado dos processos e o que eu vou fazer com isso para ter o melhor resultado. Vou te dar um exemplo. Eu comecei o programa, só eu e você falando aqui, elas ainda não tinham chegado. E eu falei, é tão bom quando você delega, porque eu até tenho vontade de falar, mas aí o líder vem e fala, mas o líder bom é aquele que delega e confia. Verdade, perfeito. Eu vendo ela sofrer e assim, cheio de vontade de falar, e o líder vinha, o gestor já não ia esperar, o gestor já ia falar, ô Mariana, faz assim, 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 assado, mas o líder vem lá... Não, Mas você sabe que o eu bom é aquele que confia. Também, a gente está vendo que cada um de nós traz uma experiência, e isso que é o diferencial, né? Isso para mim é muito bacana, porque eu tenho vários defeitos como pai. Eu sou ausente, ausente mesmo por conta da minha vida, mas eu amo eles demais. E uma coisa que eles não podem negar é que eu sou líder com eles, entendeu? Assim... Olha, Ronaldo, eu vou te corrigir. Nós somos os melhores pais que nós podemos ser. E os nossos pais também foram, porque eles deram o melhor que eles podiam dar. É verdade. Cris, você está perfeita, né? E a Cris, eu olha, eu estou falando assim, olha, a Cris não é isso. da área de capital humano, né? Mas ela trabalha no corporativo. Mas eu convidaria a Cris tranquila para fazer um trabalho comigo, falando assim de E compreensão. você acha que eu coloquei vocês duas à toa? De compressão de pessoas. Porque exatamente, eu falo assim, quando a gente começa a fazer qualquer processo de mentoria, qualquer coisa, eu falo, a gente tem que compreender pessoas. Sim. E a gente tem de compreender que cada pessoa vai entregar para a gente exatamente aquilo que ela pode entregar, no seu nível de consciência, maturidade e prontidão. E nós não conseguimos mudar isso. Então, foi perfeito. E eu falo que, às vezes, você precisa ouvir a pessoa. Ouviu. Ok. O que ela precisa de você? Às vezes, ela não precisa nada de você. Ela só precisa de um sorriso e fala, vai lá que vai dar tudo certo. Perfeito. E a Ainda pessoa vai mais lá e ela arrasa. E ainda mais hoje em dia, né? Que as pessoas não têm paciência, né? De escutar, de ouvir de verdade, né? De escutar de verdade. Escuta estratégica. Isso. Mais do que ativa, estratégica. Eu ouvi uma coisa na morte do Pelé
que eu me perguntei várias vezes, depois que eu ouvi, mas por que que nunca ninguém falou isso antes do cara? O Pelé, ele teve um problema de saúde e foi um dos motivos que fez ele desistir do futebol. Então, ele tinha que fazer uma cirurgia já, que é onde ele começou a ter problema mais de idade da bacia. Então, ele sabia que ele não ia conseguir ter a performance que ele já tinha como jogador depois dessa cirurgia. Então, ele preferiu parar a carreira cedo e ganhar as glórias todas como rei e ficar esquecido por muito tempo. Ele foi inteligente. Super inteligente, super. Mas o que me chamou a atenção nessa história é a maneira que ele se via. Então, ele falava assim, uma coisa é o Edson Arantes, outra coisa é o Pelé. Então, eu como Pelé, aquele personagem, eu podia tudo. Eu como Edson Arantes, eu já não... Então, isso, para mim, é muito marcante. E quando eu olho, eu acho que quando eu falo do pai, por que que eu sou um pai ausente? Porque eu tenho que levar o arroz com feijão para casa, entendeu? Então, quando você acaba se ausentando, eu não consigo ser, e é por isso que a Neuza, eu agradeço aí o que ela faz pelos meus filhos, que ela faz o papel de pai e mãe, acaba complementando aquela coisa toda. E o meu caso é desafiar eles o tempo todo, fazer, olha, você pode ser melhor do que você é só você querer. Então, é raro eu falar um não para um filho, mas eu faço ele provar para mim que ele está escolhendo a coisa certa. Mas você sabe que a minha mãe fez isso comigo, né? E aí, o que acontecia? Ela sempre falou, você pode mais do que você acha que você pode. E isso daí vem colocando, a gente vai se empoderando, a gente vai se empoderando, a gente vai se empoderando. De repente, a menina, com 17 anos, comprou um carro. Como assim? Chegou com um carro. Quase enlouqueci a minha mãe. Mesmo porque, né? Não faz o menor sentido. Mãe, mas ainda faltam 6 meses para você tirar a carta. Para você fazer 18 anos. Mas isso... Eu, com 24 anos, eu fui morar fora. Fui morar sozinha. Para mãe, gente, hoje eu sou mãe e eu posso falar. É uma dor no coração. É como você colocar assim uma facada e virar. Sabe? Fala assim, filha, não, você não consegue. E aí, ela falou assim... Aí meu pai falou, você criou isso daí, ó. Essa mulher empoderada, essa menina empoderada. Mas é legal. E ela isso. soube lidar com... Ela soube não, ela aprendeu a lidar com isso. Cris, você não sabe o quanto é legal isso. Eu venho de uma geração que eu não culpo a minha mãe, mas eu preciso mostrar as escolhas, né? A minha mãe era a mãe situacional. Então, digamos, se eu estivesse jogando bola, jogador não presta. Para com isso. Se eu fosse tocar violão, cantor não leva a lugar nenhum. Não dá dinheiro. Se eu fosse ser enfermeira é tudo não sei o quê. Então, eu nunca estava na posição certa para minha mãe. Ela sempre queria que eu estivesse. Então, quando eu perguntava para minha mãe, o que a senhora quer que eu seja? Eu quero que você seja padre. Puxa, isso a senhora não vai... É sério isso? Sério. Não. Então, a situação, eu levava uma namorada, essa menina não presta, não sei o quê. Eu falava, meu Deus, eu nunca agradava a minha mãe. Certo, né? Só que aí, quando terminava, ela falava assim, mas por que você largou de fulano? Por que você... Por que você parou de tocar? Por que você parou? Aí eu olho e falo, gente, como é situacional. E eu fiz uma escolha. Eu não quero ser um pai situacional, entendeu? Então, se eu não tiver certeza que eu não estou ajudando, também não vou atrapalhar meus filhos. Então, sempre que é possível, eu falo para ele só o que ele quer ouvir. E é aquilo que realmente vai ser importante para ele. Eu não fico falando, olha, meu sonho era que a minha filha seguisse minha profissão. Ela escolheu ser psicóloga, a Tainá. Eu tinha várias ressalvas, mas pelo contrário, na hora, vamos lá. É isso. E hoje eu acho que ela é uma excelente psicóloga, porque realmente ela acertou na escolha. Quando a pessoa gosta... Era o que ela queria, né? Então, É é isso. isso. É isso. É uma É muito decisão. importante. Eu ouvindo vocês dois, né, gente? E quando eu vejo o depoimento da Cris, né? Parabéns à sua mãe.
que sempre te incentivou. Então, por aí, a gente tem de compreender também as gerações, né? E hoje eu vejo, né, as pessoas que são mais que o quem, que o propósito, que os valores estão mais bem definidos, são as pessoas que foram criadas assim. Nós que viemos com algumas amarras da sociedade e que as pessoas falavam e a gente tinha, faz direito porque todo mundo é advogado na família, vai ser médico, você morre, detesta estar num ambiente hospitalar. Então, tudo isso trouxe pessoas que fizeram, mas faziam o que não gostavam. Ou como você falou no começo, o que você falou? Qual é a sua frase do gosto ou não gosto? Eu sei o que eu não quero. Fica mais fácil eu acertar. O direcionamento. O direcionamento. Então, é isso, né? Porque cada um de nós, os seus filhos, são 5, né, Ronaldo? 5. Então, cada um é diferente, cada um com as suas necessidades e com personalidades, suas personalidades, né? Cada um, mas todos eles têm uma característica em comum. Eles querem, primeira coisa deles, eles querem ser, para todos nós, felizes. É a primeira característica. Depois, de alguma forma, eles querem contribuir com alguma coisa, mas tem de ser aquilo que eles gostam. Impactar, se eles fazem aquilo que eles gostam, por certo, esse impacto vai ser maior. Ele vai ter sucesso no final e vai ter resultado. Então, hoje eu vejo que muitas pessoas que ficam aí no meio é porque teve todas essas amarras e não se libertaram ainda. E mesmo às vezes, né, quando a gente fala do empreendedor, né, a gente fala ali empreendedor e você falou do líder e do gestor, né, e tem a mesma condição para o empreendedor. Lembra aquela apresentação? Então, nós temos o empreendedor, o nato, né, aquele empreendedor que tem a visão, que gosta que constrói o mundo, né, através dos sonhos, planeja e realiza. Nós temos o empresário, né, aquele que gosta, que é parecido com o gestor, né, gosta de ter tudo certinho, resultado, tudo mais. E temos o grande número, né, dos nossos empreendedores vieram do especialista que não queriam ter um chefe, que achavam que a empresa era chata e agora eu vou para o meu próprio negócio. E o que acontece com eles? Frustra. Acaba sendo escravo dele, do próprio negócio dele. Empresa e negócios separados. Então, é isso, gente. Então, quando vocês falam isso, né, ouvindo isso, eu acho muito interessante, né, um empreendedor sentir em que papel que eu estou hoje. Eu sou um empreendedor mesmo, eu sempre fui, que tem gente que desde criancinha é empreendedora. Você deve ter essa veia. Por mais que você tenha um caminho diferente, você já tinha isso em tudo que você construiu. E eu tenho um tio que ele faliu 3 vezes. Ele foi no fundo do poço e voltou. Hoje, ele é um empresário de sucesso, mas nenhum dos 3 filhos dele seguiu o caminho dele. E ele construiu aquele alicerce, pensando nos filhos. Uma hora, isso daqui é para eles. Nenhum dos 3. Mas acontece muito disso, porque o sonho era dele. Era dele, não era dos filhos. É, porque hoje em dia a gente pode fazer isso, né? Nossos filhos podem ter essas escolhas, né? Mas lá atrás, nem sempre. Não, eu tô vendo assim a geração, né? Não preciso pôr. O pessoal que tem 35 anos, na faixa do 35, teve muitos dele que eu falava isso um pouquinho para o pessoal dos 45, dos 50, e aí por diante. Não, mas tem muita gente na faixa dos 35 ainda que sofreram essa questão que a gente está falando, de viver o sonho ou o sonho do pai e da mãe, ou para seguir, né? Ou de outra forma. Fui numa sala, antes da pandemia, fui fazer uma apresentação para uma mentoria de jovens dentro de uma escola, com alunos assim dos 13 aos 15, né, que estavam há 1 a 2 anos de fazerem a faculdade. E aí nós fizemos toda a apresentação, perfil comportamental, âncoras de carreira, tudo, né? Tudo que poderia acontecer naquele cenário, né? Falamos com eles, conversamos. E aí, no final, a mesma pergunta.
14, 15, 16. E aí, o que você quer ser? 1 ano. E no final do ano era vestibular. Isso começou por causa do filho de uma colega, que no final ela estava desesperada, e daí, no final do ano, que o menino não sabe o que vai fazer, no final do ano tá aí, e aí a faculdade e tal. E aí, o que aconteceu, né? No final, a gente fez, como faz a palestra relacional, fala com as crianças. Aí, dessa classe do último ano, 4 definiram que já sabiam porque queriam. E quem tinha 2 anos para a faculdade, eles não conseguiam definir ainda. E sempre a gente via, eu venho de uma família, meu pai, todo mundo é a mesma história hoje, né? Então, eu falava assim, não é só do passado. Então, ainda hoje é muito forte, mas eu vejo muito forte nesse pessoal de 35 anos, 37 anos, tem uma condição muito forte de ter feito, principalmente quando assim, os pais lutaram muito para aquele filho ir para uma faculdade, para a universidade, e aí só que daí era o sonho deles. E aí as pessoas ficam assim, com muito receio de ter aquela gratidão pelo pai, pela mãe, às vezes as pessoas até se sacrificam, né? Então aí você pergunta para essa pessoa, nesse cenário, quem você se vê? Muito provavelmente ele vai falar, eu vejo a minha mãe. Muito, porque é muito forte. Eu vejo a minha mãe. Então, assim, ok, é por ela. Mas e por você? Chega uma hora que você tem que honrar, sim, o pai e a mãe, mas o pai e a mãe, eles dão conta. Eles são mais fortes do que a gente acha que eles são. A gente precisa colocar o pai e a mãe ali do lado e seguir a sua vida e olhar para você. Quem eu sou? Sim. Fazer essa pergunta é muito importante. Quem eu sou? O que eu não quero ser? E para onde eu vou agora? Sim. Porque assim, quando você sabe o que você não quer ser, é mais fácil você saber quem você é. E para onde você vai. Porque como a Érica falou, a gente precisa sempre de um direcionamento. É óbvio que a gente precisa respeitar os nossos filhos que são jovens e que eles ainda não sabem. Mas você precisa alertar eles que é importante ele saber o que ele não quer. E por isso os valores, né? Que o Ronaldo tanto fala. Os valores alicerciam essa condição que você falou. Respeitar a criança, né? Respeitar o jovem, respeitar quem quer que esteja na tua frente. Sim. Até mesmo se você estiver numa equipe trabalhando com as pessoas. Respeite o melhor de cada um. E dê valores. Dê esse direcionamento que você trouxe, ter valores. Por que muitas empresas, às vezes, não conseguem... Agora estou falando da empresa e não do empreendedor. Obter êxito? Porque, primeiro, quando o empresário começa a falar, acho que eu quero vender, acho que eu não estou mais feliz. Isso passa, desce. Aí os funcionários, se você está desanimando, o que você acha que vai acontecer com os funcionários? Os funcionários... Inspira, né? Mas o operacional, ele é o perfil do gestor. O perfil do gestor. Agora, olha que legal que você falou. Uma coisa é o sócio proprietário falar, outra coisa é o gestor. O gestor, ele vai conseguir mobilizar enquanto o sócio proprietário estiver falando só com o gestor. Se o gestor, o dono da empresa, chegar para os funcionários e falar, eu estou muito cansado, eu quero vender a empresa, por mais que o gestor tenha varinha mágica, ele já não consegue mobilizar o time mais. Porque na cabeça dele, ele já não se vê mais naquela empresa. Porque é o dono, né? O dono que está ali. Por isso, ele criou aquilo. Ele tem um objetivo, ele criou aquele propósito. Se ele está desanimado, se ele desistiu daquilo, não tem tecnologia, não tem gestor, não tem metodologia que salve. Outra coisa é você ficar entre 8 e 80 o tempo todo. Se você não tiver uma constância, aí que vai o segredo da jornada do sucesso, é constância. É isso. Se você não tiver constância, não adianta você acelerar, chegar no 100 e depois voltar para 8 de novo. Você tem que ter uma constância. Então, se você consegue 20, mantenha 20. Se você consegue 10, mantenha 10, mas mantenha. O que não pode é você ficar acelera e volta, acelera e volta, acelera e volta. Não, mas quando você tem a consciência que nem todo dia você vai estar lá nos 10... mas que você vai chegar se você tiver constância, ok. Agora, quando você também nem sabe, e aí o primeiro obstáculo, aí você já volta, aí você já cansa, aí
o que era importante no outro dia passou a ser urgente junto com o importante do outro dia. Falou tudo. E você fica Falta de num... prioridade É acaba verdade. com qualquer projeto. Você entra num marabalismo ali gigantesco e aí você perde realmente a constância. Mas por quê? Porque você não sabe o que você quer. Sim. Por isso, objetivos e metas, e tempo para isso acontecer. Se você não tiver objetivos... Eu vejo muitas vezes, eu tenho objetivos e metas. É comum você chegar daí... Tá, e aí o tempo para isso acontecer? Vai acontecer daqui 6 meses, um mês, uma semana? Quando isso vai acontecer? E você falou certo. Um dia eu vou amanhecer, estou bem, estou ótimo. Outro dia eu não estou bem. Mas aí eu vou recuperar de alguma forma, eu faço uma recuperação. E quando é um empreendedor sozinho, é mais complicado, né? Não, sim, o empreendedor sozinho, ele tem, assim, quando eu falo do empreendedor, a gente nunca está sozinho. Nós somos biosociais, né? Então, alguém vai estar te ajudando em algum momento ali, ele vai estar te ajudando. Então, mas, enfim, fala o empresário. O empresário tem de ter um cuidado, Mari, você está perfeita, tem de ter um cuidado muito grande, porque às vezes faz, assim, um evento, uma coisa que foi lá para cima, foi maravilhoso. Daí, para sustentar aquilo que você fala, constância e corona, e para sustentar um evento muito bom, se aquele foi bom, você tem de morar 1% no próximo para continuar, e Obrigado aí pelo vai. 1%. 1%, eu estou falando pelo menos... No outro programa eu não quis falar, porque eu não consigo lembrar o nome da pessoa. Eu sei que teve um rapaz de 16 anos que foi no TED dar uma entrevista no YouTube, e hoje ele está com mais de 20, e ele foi dar uma palestra, e aí perguntaram para ele, como é que foi, né, a sua carreira? Ele falou, eu estava assistindo um curso e o professor falou em melhoria contínua, que a pessoa tem que pelo menos melhorar 1% ao dia. Eu resolvi praticar isso, então eu sempre quis melhorar. Então eu sabia, eu quero melhorar isso, 1%, e 1% ao ano é 365. É isso. Perfeito. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. E aí ele quebrou, entre 16 e 20 anos, ele quebrou 3 empresas, porque ele teve alguns momentos que ele, se eu consigo 1, eu consigo 10. E aí ele perde a constância. Você entendeu? Então, eu acho que Aí a gente bacana. volta a falar em acelerar, né? O processo, que na verdade a gente não pode, nem no dia a dia, né? Nem no dia a dia. Mas como manter essa constância, Érica? Assim, fazer com que vamos falar do empreendedor. Ele tenha esse mês, o meu faturamento foi excelente. Aí o mês que vem, o próximo mês já nem tanto. Como manter isso? Eu falo, qual que é o segredo, né? Vamos trocar de gestor para gestor, vamos trocar ali do lado da qualidade, eu troco do lado de pessoas, vamos trocar uma figurinha, né? Eu vou jogar dos dois lados, tá? Você fez a pergunta. Primeiro, né? Você teve esse resultado excelente. Então, eu sempre tenha todos os dados, tenha todas as métricas e todas as informações do que está acontecendo, né? Então, esse resultado excelente, ele aconteceu por quê? Né? Por quê? Porque já era o momento certo. Eu sempre faço, quando eu começo o projeto, onde você está, né? Mas eu gosto dele falar onde você quer estar. Né? Onde você está. Mas daí eu falo assim, aonde você quer estar e onde você está hoje. Então, o que nós temos de construir e trabalhar aqui na nossa mentoria, no nosso processo, na nossa consultoria, entre o futuro e o que você está agora, e tudo isso é o nosso trabalho. Então, para você chegar a isso, é isso que está faltando. E aí a gente vai ver aonde está faltando isso. Isso está faltando em pessoas, isso está faltando em planejamento, isso está faltando em estrutura, isso está faltando no financeiro, no marketing, né? De ver os produtos, né? Então, às vezes a pessoa fala, consegui, mas como você conseguiu? Qual a sua listagem de produtos e serviços? Quais os valores que estavam ali? Então, tem toda uma estrutura, Maria. Aí eu falo toda essa estrutura, mas primeira estrutura, pessoa. Então, tudo isso que você faz para o negócio, planejamento estratégico, você faz para a pessoa. Então, você olha ali, estabelece as prioridades, como o Ronaldo falou,
Tenha métricas, como você falou, se a gente, o que não se mede, né, a gente não consegue mensurar, tenha métricas e acompanhamento. Então, se não aconteceu ou se aconteceu muito, foi muito alto o resultado, então por que foi alto? Foi algum fator, alguma mudança no cenário? Foi alguma mudança interna que você trouxe? Então, a gente tem de analisar o todo, sempre ampliar, e a mesma coisa quando o resultado não acontece. O que está fazendo? Então, nesse sentido. Agora eu vou responder a pergunta que eu mesmo fiz, mas de uma forma muito, assim, mais descolada. Fala. Bem empreendedora mesmo, Vai. sabe? É assim, quando você viu que deu certo, no próximo mês, muito provavelmente, o empreendedor que está começando vai faltar energia, porque ele está cansado do mês passado, né? E aí, o que ele precisa ver? Ele precisa olhar para trás e ver, poxa, deu certo desse jeito, mas para eu continuar todo mês na mesma pegada, eu vou precisar de alguém. E o empreendedor, ele acha que não precisa de alguém. Sabe por quê? Porque ele não quer pagar alguém. Certo. Mas ele não consegue entender que ele consegue aumentar o faturamento dele e pagar alguém e vai ficar menos cansado. Ele vai conseguir gastar energia delegando. Isso né, outro dia eu até escrevi um artigo, está no Nexus, né? Que eu falo que o erro ali do empreendedor é quando ele faz a contratação, só que ele ele contrata. O primeiro grande erro do empreendedor é contratar errado. Porque ele contrata uma pessoa, as coisas que eu não gosto, lembra da história do não gosto? As coisas que eu não gosto, eu contrato uma pessoa igual a mim para fazer exatamente, daí ele tem problema. Então, aí, o primeiro momento... A cópia. E aí, você não gosta de fazer aquilo, você contrata alguém, né? Então, ou se não, você ok. Se não, que eu não gosto, acertei na contratação. Só que daí, ao invés de eu delegar, que delegar é uma coisa, ele delargar. O delargar, ele delarga. Mas isso, o que você falou aí da sua experiência é o correto. Olha o passado, vê como ajusta as velas, né? E vê aí as pessoas. Pode ser por um aumento de pessoa. E aí, um aumento de pessoa, o faturamento aumentar ali por pessoas, a gente tem de ver. Eu tenho visto, na minha experiência hoje, né? As pessoas falam, aumentou. Só que ela não viu aquela variável, aumentou, meu faturamento aumentou no mês de janeiro, de fevereiro. Já vou contrato 3. Só que no mês em março não deu a mesma coisa. E hoje, né, quando a gente olha para o empreendedor, os custos, né, o custo fixo, do salário, de uma rescisão, de uma contratação errada, vai minando a possibilidade desse negócio dar certo. Então, quando a gente fala assim, tecnicamente, né, dentro aqui a gente está essas condições que hoje, que nós temos, o Ronaldo sabe, nós temos todo esse alicerce dentro das grandes empresas, só que hoje o empreendedor não tem. Então, é isso, né, que a gente está trazendo, tem de trazer essa visão e buscar, né? Mas você sabe que, assim, quando você fala, de repente você fala, mas eu vou ter que abrir uma folha de pagamento, né? Mas não. Eu, por exemplo, eu tenho parcerias. Eu falo que os meus braços são parceiras, entendeu? Então, assim, eu tenho uma penteadista parceira, que ela faz um freela para mim. Eu tenho maquiadoras, e são sempre as mesmas, porque a gente faz uma parceria bacana. Sim, negócios entendeu? Que permitem, interessante. Eu falo que, assim, eu preciso de gente. Eu não consigo lidar sozinha. Tocar o negócio sozinha. Eu preciso de pessoas. Senão eu sou uma pessoa... Você não conseguiria gravar esse podcast hoje. É isso, verdade. Entendeu? Então, assim, eu estou sempre com alguém. É isso aí. Para eu ir lá e ver se a minha cliente está bem posicionada para entrar no palco, eu deixei alguém lá no ateliê. Muito bom. Entendeu? Perfeito. Então, assim, se eu não tivesse ninguém, se eu tocasse uma jornada só, seria muito mais difícil para mim. Um mês seria muito bom, outro mês não seria, nem tanto seria bom. Mas quando você arranja, eu falo que assim, procura uma válvula, e a minha válvula é arranjar um freela, arranjar parceiras. Perfeito. Cada negócio Muito tem bem. uma estrutura diferente, né? Então, isso é importante. A criatividade empreendedora, por isso que a gente fala empreendedor. O empreendedor, a visão empreendedora. Se eu fizer e se eu tiver parcerias, eu consigo fazer. Então,
cada um, né, cada momento. E isso você falando, né, do empreendedor, mas as próprias startups, né, quando elas estão ali, elas são enxutas, né? O que elas pegam? Um bom parceiro onde eu não posso fazer. Então, é isso mesmo. Mari, a gente está chegando ao fim de mais um. Mais um podcast. Você poderia falar dos nossos patrocinadores? Vamos agradecê-los. MD Digital, J Matos Bebidas, Avantix. Avantix. Não vai fazer? O sistema de laboratório e clínicas aí, se precisar, conte com Eduardo Carvalho e tenha o Avantix. Então, a gente também vai agradecer a Du Marketing, nossa parceira, All Creative e iWare Tecnologia. Tecnologia, que está ajudando a gente aí nesse sonho. Mais um sonho. Mais um sonho. Meninas, tem um pitch? Querem fazer um pitch para convidar o pessoal para ir para a jornada? A gente está acabando os podcasts pedindo para fazer um pitch, convidando para a jornada. Bora? Que a gente precisa vender ingresso. Isso mesmo. Então, eu vou fazer o meu. Vai. Eu sou a Cris Pelay, maquiadora e penteadista, mas com uma autoestima bem elevada, estarei falando para vocês de autoestima e como manter a sua autoestima ali no caminho do meio. Dia 13 de maio, das 8 às 17, estarei com vocês. Uau! Eu sou Érica Rossi, da EAR Consultoria para o Desenvolvimento Organizacional e Capital Humano. E estarei com vocês na jornada de sucesso para falar um pouquinho mais sobre como vocês podem se fortalecer no seu propósito e nos seus valores como pessoas e como empresas para serem felizes, terem sucesso e obterem o resultado, construírem assim o seu Everest. Muito bom, muito bom. Vai, Mari, vai. E eu sou a Mariana Lima, da Miralu Eventos. Eu espero vocês na Connect Video, dia 13 de maio. Se você quer fazer um evento, conte com a Miralu. Boa, Ronaldo. Eu sou o apresentador mais louco do planeta, que tive essa ideia e não consegui fazer sozinho, precisei de 12. Juntos. 12 apóstolos. É isso mesmo. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.